Nesse vídeo, pessoal, eu vou te dar aqui alguns macetes para você dar o diagnóstico correto no ar-condicionado automotivo do seu carro ou do seu cliente. Bom, pessoal, o primeiro passo então é colocar o manifold para ver as pressões do veículo, ver como é que tá. Aí você vai lá, bota a pressão, bota o manifold e vê que a pressão, que o carro tem pressão, mas o gás está baixo. Então o primeiro passo para quem já é da área já sabe é fazer pressurizar o sistema e testar o vazamento. Aí você foi lá, testou tudo, não achou nada. Aí o que acontece? Muita gente, o primeiro passo que faz é acusar essa peça aqui, que é o evaporador. Às vezes, quando uma pessoa, como profissional, ele não acha o vazamento externo, a gente já subentende que seja essa peça aqui. Então, pessoal, para você que é novo na área, que está começando agora, você tem que ter muito cuidado ao condenar essa peça. Você tem que ter muito cuidado e tem que ter muita certeza. Existem algumas pegadinhas porque assim, o ar-condicionado ele tem vários componentes, né? Então existe várias possibilidades de vazamento. Então, para a gente acusar uma peça dessa, a gente tem que ter muita certeza mesmo. Tem que ser feitos vários testes em outros componentes para a gente realmente ter a certeza que aqui que está o vazamento. Inclusive eu já vi alguns profissionais. Geralmente isso acontece mais com quem está iniciando na área, né? Eu até mesmo já cometi esse erro. Já vi alguns acontecer isso, de você testar todo o sistema e você acusar essa peça e quando for ver, não era o evaporador que estava vazando. Existia um vazamento em outras peças. Então tem que ter muito cuidado, tem que ser feita uma avaliação completa, principalmente em peças que pode ter micro vazamento, como por exemplo o selo do compressor. Pra quem já é da área já sabe, né? O selo do compressor é o retentor que fica no eixo do compressor. Então tem que ter muito cuidado, tem que fazer teste, reteste, testar também a válvula de expansão, que é um lugar também que pode acontecer em micro vazamento. É um pouco mais difícil, mas pode acontecer. Então, pessoal, tem que ter muito cuidado. Tem que fazer o teste, reteste, retestar de novo, testar as mangueiras, testar o condensador, para, enfim, se realmente for essa peça, a gente acusa ela. E em alguns casos, essa peça aqui, quando ela tá vazando, a gente consegue até ouvir o barulho, quando o vazamento é muito grande. Mas quando é micro vazamento, realmente é muito difícil de identificar. Então a gente tem que ter todo o cuidado de testar todo o sistema para a gente não cometer esse erro. E uma das peças, pessoal, que pode também ter micro vazamento são essas válvulas aqui, ó, chamada de válvula de engate, válvula de serviço. Existem vários nomes para elas. Então eu preciso testar com muito cuidado, porque elas também acontece de ter esse micro vazamento. Vocês podem ver, ela tem uma válvula aqui dentro, que impede na verdade essa válvula aqui serve para poder fazer recarga de gás, né? Válvula de serviço, válvula de teste de recarga de gás. Então tem que ter muito cuidado ao testar essa peça, que às vezes ela vaza por aqui, né? Que seria um micro vazamento, e a gente acaba não identificando e acusando o evaporador. Tem que ter muito cuidado, pessoal, nessa parte aí, para a gente acabar evitando esse problema. Na verdade, esse problema acontece com a original, que essa aqui é a que a gente já faz a troca. Ela tem a válvula por dentro. A original, para quem já sabe, ela é emborrachada aqui por dentro. E às vezes a gente não consegue identificar esse vazamento logo de cara. Então o que a gente pode fazer para te evitar esse tipo de problema? O carro chega na oficina, identificou um micro vazamento, você fez o teste lá, não achou, você viu que essa válvula aqui ainda é a original do carro, aqui é emborrachada por dentro. O que a gente faz? A gente já troca logo, já elimina, já descarta essa possibilidade de ser um vazamento no evaporador, para aí depois, quem sabe, se realmente esse cliente voltar com vazamento, a gente vai fazer o teste no selo também, para ver se não é lá. O selo também acontece micro vazamento. Depois eu vou fazer um vídeo aqui explicando melhor os macetes para a gente poder identificar o vazamento no selo. Eu vou fazer um vídeo futuramente, mas tem que ter cuidado, pessoal, quando for testar vazamento, para não sair acusando o evaporador sem ser. Então a gente tem que ter muita certeza, realmente fazer um teste geral, testar, retestar, para a gente não cometer esse erro. Então tem que ter muito cuidado ao testar vazamento no ar-condicionado automotivo. Tem que ter muito cuidado. A gente quer ser um bom profissional, quer ser referência na cidade que a gente trabalha. A gente tem que ter muita cautela, não é já sair por aí já condenando peça sem ter certeza. Então tem que ter muito cuidado, pessoal, porque esse é um tipo de serviço que eu vejo muitos profissionais perdendo cliente e perdendo credibilidade por não fazer um teste correto, e acaba perdendo cliente justamente por conta de dar um diagnóstico errado. A gente tem que testar peça por peça. Realmente não é fácil, tem microvazamentos que é muito difícil, tem microvazamentos que a gente se perde mesmo. Realmente é difícil. Eu já peguei
clientes na minha loja que eu tive que tirar algumas peças e colocar dentro d'água para poder identificar o vazamento, porque realmente tem vazamento que é difícil, que é muito difícil. Então muito cuidado, pessoal, para poder você não tá começando esse negócio, tá começando sua loja, você acabar perdendo seus clientes por erros bestas como esse. E você às vezes testou lá, não achou nada nas pressas, para não perder até outros clientes, você vai lá condena o evaporador. Aí você vai lá, troca, quando vai ver, o vazamento continua, não é no evaporador. Aí você tem esse problema aí com a sua loja de ter um cliente toda hora voltando para poder identificar esse problema. Eu acabei esquecendo aqui, pessoal, de salientar que essas válvulas aqui não é só, no caso você não é só elas que você deve trocar, né? Porque essas aqui é mais comum em carro da GM e carro da Volkswagen, mas a função dela é a mesma, né? A mesma que você vai encontrar em outros carros. Em outros carros são um pouco diferentes, né? Carro da HB20, mas carro da Hyundai, da Ford, ela já muda um pouco. Então lembrando, pessoal, o procedimento padrão é trocar logo essas válvulas para você se proteger de possíveis microvazamentos, porque realmente quando ela vaza aqui nessa peça é muito difícil você às vezes identificar, né? Por ser um microvazamento, às vezes a gente não consegue ver. Então o procedimento padrão é de trocar logo ela. Outro lugar também que vaza seria no selo do compressor, mas aí já é assunto para outro vídeo. Então, pessoal, para recapitular, e você fez todo esse procedimento, trocou as válvulas, fez todos os testes, não achou nenhum vazamento, testou o selo, testou as mangueiras, olhou certinho, pressurizou, você fez a recarga de gás nesse cliente, trocou a válvula, fez a recarga de gás, mesmo assim esse cliente está retornando com micro vazamento. Aí sim a gente parte para acusar essa peça. Mas lembrando, a gente precisa ter realmente a certeza absoluta de que realmente está vazando nela. Por isso que às vezes a gente tem que, quando o cliente chega na loja, a gente tem que meio que fazer uma entrevista com ele, né? A gente tem que perguntar todo o histórico do carro, seja qual a frequência que ele vem fazendo recarga de gás, que muitas das vezes quando acontece micro vazamento, o cliente ele já vem fazendo já a recarga de gás por conta do valor, que às vezes nem todo mundo tem condições de trocar essa peça. A gente sabe que a mão de obra dela é um pouco puxada, tem que tirar o painel e tudo, e a ver que a gente também não tem tempo. Além do tempo, ele também não tem poder financeiro de fazer no momento. Aí ele vai adiando, ele vai colocando gás, tá fazendo recarga de gás e acaba não fazendo o serviço. Então, pessoal, fica essa dica aí, nunca já vá de vez acusando o evaporador sem ter plena certeza absoluta. Como falei, já vi muitos amigos perder muitos clientes por conta disso. Então é preciso testar, retestar, testar todos os componentes de possíveis vazamentos, micro vazamentos, e aí quando a gente tem a certeza absoluta que é nessa peça, aí sim a gente acusa ela, a gente faz o procedimento padrão, que é fazer a substituição colocando uma nova, pessoal, nunca usada. Não vá nessa de colocar a peça usada, que imagine, você tem todo o trabalho de trocar um evaporador, tirar o painel, tirar todo a frente ali do carro para futuramente a peça tá vazando, sendo uma peça usada. Uma peça nova, a gente já se protege em relação a isso, que a peça nova já vem já com teste, ela já vem testada, e aí fica muito mais fácil, até se possível, até esse caso não, pro último caso não ser ali, a gente já tem a certeza que já não tá vazando também mais no evaporador. Então fica a dica aí. Eu vou deixar outro vídeo aqui para você dar uma confere como se faz a recarga de gás da construção automotiva, que muita gente ainda não sabe fazer recarga de gás. Logo, pessoal, em breve farei um vídeo falando sobre esse vazamento no selo. Vou te dar aqui alguns macetes para a gente identificar esse vazamento no selo, que é um vazamento também muito difícil da gente identificar. Pra gente não ficar aí perdendo muito tempo, ter que colocar compressor na água, a gente coloca em último caso. Mas eu vou te passar aqui alguns macetes para a gente poder identificar esse vazamento aí sem precisar colocar o compressor dentro d'água. Alguns macetes que, se for um vazamento recorrente, a gente consegue identificar fácil e rápido. Valeu?